18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, hein? Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas no ar pra você. Hoje, dia 20 de março, sexta-feira. Estamos juntos, hein? É isso, Cid Soares? Tudo bem? Estamos, claro que tudo certo. Hoje, aliás, é aquele dia que a gente não queria que acabasse, né? Friozinho, gostoso. Ontem, hoje, tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso o clima, cara. Emílio Luciano já tá na área, né? Estou aqui, sextou. E olha só, a galera aí do aplicativo Humano tá concorrendo àqueles ingressos de cinema. Mas, Emílio Luciano, os cinemas estão fechados, não tem problema. Tá tudo Você fechado. já vai garantir a sua diversão pra quando tudo isso passar. Entendeu? Seu nome já vai estar aqui, claro. E vai passar logo, você vai pegar seu ingresso e vai ver o filme que você quiser. Toda tempestade tem um fim, né, Luciano? Sim. Isso é só pra faturar fase. Esse ingresso aí, meu querido. Pra faturar tem que interagir bastante, participar aqui com a gente. Mandar pergunta. Eu tô de olho aqui no canal, tá? Vou conversar com vocês durante todo o programa. E olha só, hoje tem Mano Amizade, às 19h30 no canal Mano Amizade no Super App Mano. Sexta-feira tem Mano Amizade. Isso mesmo, você em casa, super tranquilo, com toda a família, e eu aqui no estúdio. Fica aqui no estúdio, a gente vai te perguntando como é que tá o App Mano, você nos atualiza. Pode ser assim? Tá bom, então fechou. Fico. Então bora, Carlão, vamos começar. Bora lá, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos em até 7 com as notícias no 18 horas. 18 horas. No programa de hoje você vai saber em detalhes, hein, que o Amazonas já tem 7 casos confirmados de coronavírus. Que o número de casos no Brasil chega a 904, com 11 mortes confirmadas, sendo 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Olha só, os senadores aprovaram por unanimidade estado de calamidade pública no país. Que o governador Wilson Lima anunciou que os alunos da rede estadual de ensino vão ter aulas pela televisão e pela internet usando a tecnologia do aplicativo Humano. E que os enfermeiros amazonenses que estão na linha de frente no atendimento na rede estadual estão há 5 meses com salários atrasados. E o nosso entrevistado do dia será o senador Eduardo Braga, que vai nos falar o que muda com o Brasil em estado de calamidade pública. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa 18 horas da sua Rádio Mix 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Brasil entra em estado de calamidade pública por causa da pandemia do Covid-19, não é isso, Paulo Castro? Os senadores aprovaram hoje, por unanimidade, em inédita sessão remota, o decreto de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal em função da pandemia do coronavírus. Os efeitos da medida de calamidade já estão valendo e vão até, olha só, o dia 31 de dezembro de 2020. É isso mesmo, Carlão. O decreto já havia sido aprovado pela Câmara na quarta-feira e desobriga o governo do cumprimento da meta fiscal deste ano, que era de 124 bilhões de reais. Isso abre caminho para mais gastos nas ações de combate à pandemia. E vale destacar que essa foi a primeira sessão remota nos 196 anos de história do Senado. Os senadores declararam seus votos usando ligações telefônicas ou conexão pela internet. Esta também é a primeira vez que o país entra em estado de calamidade, desde que a lei de responsabilidade fiscal está em vigor. Nós vamos conversar por telefone agora com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Tudo certinho ou não? Passa um pouquinho, daqui a pouco a gente chama depois, então? Pronto, então vamos lá, dando sequência, Carlão, é com você. 6 horas e 4 minutos em Manaus, boa noite pra você em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, subiu em 133% o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Manaus nas últimas 24 horas. De 3 casos anunciados ontem, hoje passou para 7 pessoas com resultado positivo para a doença, segundo o balanço feito agora à tarde pelo governo do estado. Vamos conferir. Nós temos hoje 72 casos notificados, dos quais 52 foram descartados, 13 estão sendo investigados, estamos aguardando o resultado laboratorial, sendo um de Quari, no interior do estado. E temos hoje 7 casos confirmados. Passando para o balanço a respeito dos outros vírus respiratórios, no período de novembro a março, nós temos 329 síndromes respiratórias aguda grave,
dos quais muitos precisaram de internação em leito de UTI. Desses, 39 evoluíram para óbito, sendo que 86% tinham alguma outra doença, como hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, e 66% eram idosos. Bom, além dos 7 casos, as autoridades em saúde aguardam o resultado do exame de um paciente que está lá em Quari, como explica a doutora Rosemary Pinto. Nós tivemos uma notificação em Quari, um paciente procedente do exterior, e nós, então, mandamos uma equipe até Quari para proceder às investigações epidemiológicas e a coleta de amostras. O exame está sendo processado pelo LACEN e logo nós saberemos se é positivo ou não. Nós temos um caso proveniente da Inglaterra, um da Espanha, um do Peru, um dos Estados Unidos, 2 de São Paulo, e temos um que está havendo investigação agora, neste momento, para nós sabermos a procedência desse caso. Então, dos 7, 6 casos são importados. Faltando a gente confirmar esse último caso, se é contato de algum desses pacientes citados ou não. A investigação que está sendo procedida agora é a que vai esclarecer isso. Muito bem, são 6h06 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Estamos ao vivo com você em 100,7 com mais uma edição do 18 horas. Vamos conversar agora, Cid Soares, Paulo Castro e ouvintes em 100,7 com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que vai nos dar aí mais detalhes sobre esse estado de calamidade pública. Boa noite, senador Eduardo Braga, e obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, cumprimentando a todos que fazem esse importante programa às 18 horas. Então, senador, o que é que muda com a instituição do estado de calamidade pública? Bem, muda muito, porque a partir de agora o governo tem todos os instrumentos fiscais, financeiros e monetários para poder atuar fortemente e financeiramente no combate aos impactos do coronavírus na saúde e também na área econômica, porque os impactos do coronavírus, eles não acontecem apenas na saúde, ele acontece também na economia, no emprego, nas empresas, nos investimentos, enfim. O próprio Ministério da Economia já disse que o Brasil terá crescimento zero. Analistas do Banco Itaú dizem que o PIB será negativo em 0,7%. Portanto, é uma recessão que vai causar grandes prejuízos para a população, para o Estado, para a Zona Franca, para o trabalhador, enfim, para todos. Senador, vamos aqui no nosso estado, né? O que o amazonense pode esperar para essa questão? É a questão do desemprego, a questão do emprego, o poder de compra, enfim, no dia a dia de cada um de nós. Bem, o problema é grave. Nós vamos ter grandes desafios. A arrecadação do Estado vai ser comprometida. Cai o preço do petróleo, cai as importações da China. Nesse momento de medo com o coronavírus, ninguém vai sair de casa para comprar televisão, nem motocicleta. Portanto, os bens que nós produzimos na Zona Franca não vai ter mercado. Portanto, nos próximos meses nós vamos ter problemas graves. Por isso a importância das medidas anticíclicas que o governo federal tem que adotar. Foram anunciadas várias medidas, muitas delas no caminho certo, mas a cada dia terá que ser verificado o nível da crise e quais medidas serão adotadas. Acho que o Senado deu um passo importante hoje, pela primeira vez na história do Parlamento, uma
sessão remota com a participação de 75 dos 81 senadores aconteceu. Aprovamos por unanimidade, portanto, o decreto de calamidade pública, mas a única coisa que nós podemos efetivamente fazer no momento é evitar o contágio e evitar que se espalhe o vírus no Amazonas e na cidade de Manaus. Nós já temos 7 casos confirmados e precisamos, portanto, tomar as providências de não nos expor a esse vírus. Senador, a forma como o governo federal vem agindo no combate a esse novo coronavírus tem recebido críticas de muitos setores. O senhor concorda de que o governo demorou a tomar as medidas necessárias? Eu acho que nós temos que separar duas coisas. Sim. O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, na minha opinião, tem tido um comportamento bastante positivo. Desde o começo, em determinados momentos, ele foi quase que uma voz solitária falando da gravidade. Acho que o ministro Paulo Guedes demorou para tomar atitudes emergenciais. O Brasil precisava ter tomado essas atitudes emergenciais do ponto de vista econômico há pelo menos uma semana antes, o que poderia ter minimizado alguma coisa. O presidente, lamentavelmente, insistiu numa postura de tentar ignorar a gravidade dos fatos, mas o importante é que todos nós temos que nos unir nesse momento. Não nos leva a nada ficarmos criticando uns aos outros. O que nós vamos precisar é ter a consciência da gravidade do momento e tomarmos cada um de nós a decisão de nos proteger as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, e nos preparar para, ao cabo desses 120, 150 dias, podermos reconstruir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, porque teremos momentos muito difíceis pela frente. Bom, são 6h12, nós estamos conversando por telefone com o senador Eduardo Braga. Senador, que medidas devem ser tomadas pelo governo, medidas efetivas, Estado e Prefeitura, para minimizar os efeitos aí, sanitários, econômicos e sociais dessa crise aí sem precedentes até agora, senador? Olha, realmente é uma crise sem precedente. Eu tenho 59 anos de idade, 38 anos de vida pública e nunca testemunhei um fato tão grave a nível mundial. Não só a China, não só o Irã, a Itália, a Espanha, a Europa como um todo, os Estados Unidos está também vivendo um momento de grave crise. E o Brasil não é diferente. O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes e nós vamos ter graves e sérios problemas. A primeira questão é que é preciso o governo federal usar o recurso que o governo tem, que seja de poder aumentar o endividamento, seja de poder emitir papel moeda e colocar recursos na mão dos estados e dos municípios e ter um plano imediato. Nós precisamos poder diagnosticar os casos, precisamos estar com as equipes preparadas para diagnóstico. Isso na capital e no interior do Amazonas. Eu estou muito preocupado com o que pode acontecer no interior do estado, porque sequer nós temos profissionais a essa altura treinados para fazer a coleta e fazer o diagnóstico do coronavírus no interior do estado. Nós já estamos com uma suspeita em Coari, que ainda não foi confirmada, mas eu creio que é impossível, a não ser com muita proteção de Deus, evitar que isso chegue, mas nós podemos fazer a nossa parte. Hoje mesmo nós já autorizamos o governo federal a usar todas as emendas parlamentares no sentido de aplicar esses recursos nos nossos estados e voltados para a saúde. É preciso também treinar as pessoas e providenciar os equipamentos de proteção individual para os profissionais
profissionais de saúde, e aqui eu quero fazer um parêntese. Nós estamos hoje diante de verdadeiros heróis e heroínas em vários dos nossos hospitais, em várias das nossas unidades básicas de saúde, que estão expondo a própria vida num combate a esse vírus que é muito grave. Além disso, nós temos que fazer também uma menção honrosa, porque a limpeza pública precisa continuar. Nós temos funções essenciais de Estado que precisam funcionar, tal qual o pessoal da saúde, e esse pessoal está fazendo um trabalho importante no combate dessa crise, que é muito séria. Bem lembrado. E por fim, nós precisamos abastecer o interior do estado do Amazonas com respiradores mecânicos, com oxímetros e com monitores, para que nós possamos ter condições de tratar os casos que podem evoluir, e alguns deles vão evoluir para internações e para necessidade de CTIs e UTIs. Não esquecendo de dizer que temos problemas em vários municípios do interior, para não dizer em praticamente todos, de aeroportos. Os nossos aeroportos estão com graves problemas, praticamente não temos aviação regional a não ser o táxi aéreo, o que faz com que a distância no Amazonas seja um outro desafio. Imagine pacientes graves para chegar de barco à cidade de Manaus, não vai dar tempo. Portanto, tudo isso é razão de preocupação, é razão de planejamento, é razão de apresentarmos cada vez mais todos os esforços para ajudar o nosso Estado a vencer o desafio e o nosso país a enfrentar essa grande crise. Bom, senador, tem uma pergunta que eu vou lhe fazer, não posso deixar de fazer, claro. É uma sensação que a maioria das pessoas não teve. Eu, particularmente, fico imaginando o que se passa na cabeça de uma pessoa. O senhor estava agora, teve a suspeita de ter contraído o Covid-19 depois de encontros com o presidente do Senado. Como é que ficou a sua cabeça? Como é que ficou e quais as sensações depois de saber que o resultado deu negativo? É verdade. Você colocou bem. Eu, por exemplo, estou há 14 dias sem poder ver meu pai, que tem 94 anos, por razões de precaução e de segurança. Eu não tenho tido contato com o meu pai, nem com meu sogro, nem com a minha sogra, porque são pessoas idosas. Além disso, nós todos tivemos contato não apenas com o presidente Davi Alcolumbre, mas também com o senador Nelsinho Trade e com o senador Prisco, por exemplo, que veio conosco, inclusive, junto com o senador Davi Alcolumbre, para a comemoração da 25ª milionésima moto produzida pela Moto Honda. Passamos, portanto, 3 horas no avião, tanto eu quanto o senador Omar, o senador Ciro Nogueira, o senador Davi Alcolumbre e o senador Prisco. O senador Davi Alcolumbre e o senador Prisco, lamentavelmente, testaram positivo. Ambos passam bem. Falei com o presidente Davi, que está se recuperando, falei com o senador Prisco, que também está se recuperando. E graças a Deus eu testei negativo, tanto da primeira vez quanto agora no reteste que tive que fazer, mas é motivo de apreensão. Você tem que manter um certo isolamento. Eu estou trabalhando por telefone, por videoconferência, por FaceTime, enfim, evitando contato, até porque somente ontem que eu tive a informação de que finalmente a minha contraprova deu negativo. Senador Eduardo Braga, uma última pergunta para encerrarmos essa entrevista. O senhor acredita que as eleições deste ano serão comprometidas ou mesmo adiadas por conta dessa pandemia, senador? É prematuro dizer. Eu acho que as eleições é um patrimônio da democracia brasileira, é um patrimônio do povo brasileiro. O ministro Barroso, que terá a incumbência de presidir o Tribunal Superior Eleitoral, já se manifestou contra a prorrogação das eleições e a sua suspensão, mas ninguém pode avaliar o tamanho
dessa epidemia, dessa pandemia, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. O próprio ministro da Saúde, ainda há pouco, em coletiva ao lado do presidente, disse que o sistema de saúde vai colapsar no mês de abril. Eu torço para que isso não aconteça e torço para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa crise. Mas eu acho prematuro dizermos que as eleições estão comprometidas nesse momento. Olha, senador, me perdoe aqui, que apareceu uma pergunta aqui direto do pessoal do Mano, que nos acompanha aqui ao vivo, a pergunta vai ser feita agora para o senhor. Isso mesmo, foi a Isadora, ela está aqui no aplicativo Mano, e ela perguntou o seguinte, quais são as providências que estão sendo tomadas nos próximos dias? Bem, da nossa parte, o que nós estamos fazendo é aprovando todas as autorizações necessárias para que o governo federal possa tomar as providências. Bom, infelizmente perdemos o contato com o senador. Conversamos com o senador Eduardo Braga, né, por telefone, nos passou aqui, o senador que é do MDB, conversou com a gente a respeito de tudo que está acontecendo com essa situação do novo coronavírus. 6h21 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. Também vamos com a primeira da playlist de hoje, hein? Se estivesse vivo, Chester Bennington, que nos deixou cedo demais aos 41 anos em 2017, completaria hoje 44 anos de vida e muito provavelmente ainda estaria entoando hinos que construiu junto com a banda California Link Park nos anos 2000. Ele foi inspirado principalmente pelo grunge, né? Ouvia bandas no estilo que chegou a cantar em grupos que bebiam das fontes de nomes como Stone Temple Pilots, mas acabou sendo realmente na mistura de rap com rock pesado do Linkin Park que ele se encontrou. Portanto, comemorando o aniversário dessa lenda, vamos ouvir hoje Linkin Park com Talking to Myself. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h25 em Manaus, o melhor mix do Brasil, 100,7. Link Park em a banda californiana Talking to Myself. Você conferiu a primeira da playlist de hoje. 18 horas. Bom, Carlão, a notícia que nós não gostaríamos de dar acaba de sair. Olha, o governo federal acaba de declarar estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o território nacional, em todo o Brasil. Portaria assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já publicada hoje, sexta-feira. Paulo Castro, o que significa isso agora? Isso significa que o governo admite que não é mais possível saber aonde a origem da infecção. De quem ela contraiu a doença, né? Então agora a gente vai ver aquele gráfico realmente de subida direta, né? Direta. E o que o senador falou, e que também o governo federal admitiu hoje, né? Que a partir de abril, o sistema de saúde do país vai entrar em colapso. Bom, era realmente a notícia que nós não gostaríamos de dar. 6h27 em Manaus. 18 horas. Foi no meio do aumento dos casos de coronavírus no Amazonas, profissionais da saúde, olha só, né, que estão na linha de frente do problema, trabalham com pouca proteção e com salários atrasados há quase 5 meses. É brincadeira. A reportagem é de Odineia Araújo. Em meio à guerra contra o coronavírus em todo o mundo, eles são os soldados da linha de frente. Mas a guerra parece quixotesca, porque o hostil inimigo é invisível, deixando esses guerreiros mais vulneráveis. Aqui no Amazonas, a vulnerabilidade é ainda maior e os riscos de contaminação são grandes por falta de proteção adequada. No início do ano, o assunto veio à tona após o 18 horas ter acesso a documento interno do pronto-socorro João Lúcio, falando da falta de equipamentos de proteção individual e da exposição de pacientes e funcionários a superbactérias naquele hospital. Desde lá, o problema vem se arrastando na rede pública de saúde, segundo as entidades que representam esses trabalhadores, como o Conselho Regional de Enfermagem e o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde. É o que dizem o presidente do Corecon, Sandro André, e a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho. Enfrentamos diariamente radiação, vírus, bactérias. Muitas vezes trabalhamos sem equipamento de proteção individual. Peço às autoridades que dê atenção, valorização e respeito à enfermagem. E essa falta de material não é só no João Lúcio, não.
É no João Lúcio, é no Platão, é nas UBS, é nas maternidades, é no geral, tá faltando material. Tá faltando IPIs para esses profissionais que estão trabalhando, arriscando a vida. O secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, garantiu que não faltam equipamentos de proteção aos profissionais no Amazonas. Nosso estoque de materiais EPI, ele é considerado dentro da normalidade. Já recebemos um quantitativo significativo de máscaras terça-feira. Mas os enfermeiros intensivistas do Amazonas desmentem o secretário. O Estado vive um colapso com relação a insumo de materiais dentro dessas unidades. Hoje, por exemplo, não temos sequer máscaras suficientes para proteção individual. E a Suzam não tem se posicionado com relação a nenhum desses problemas visando alguma solução. Estamos trabalhando sem condições, há 4 meses sem receber, né? Isso impacta diretamente na nossa vida, pois a gente depende do salário para realizar atividades básicas, como, por exemplo, chegar até o trabalho. No momento, nós nos preocupamos bastante com relação aos EPIs, né? A nossa unidade hoje, ela contém uma quantidade restrita, tanto em máscara, álcool gel, capote, e nos preocupamos com relação à quantidade e à qualidade desses materiais. E nós, enfermeiros do IET, estamos à frente dessa pandemia nas unidades para dar assistência aos pacientes críticos que chegarem até nós. Estamos amedrontados e estamos sem os nossos pagamentos em dia. Venho relatar a falta de materiais adequados para nós estarmos trabalhando. Os nossos EPIs não são preparados, não são adequados. Estamos na linha de frente, estamos correndo grande risco para nós, risco também para a nossa família. Estamos há 4 meses sem receber. E com isso, o governo não tem falta da nossa empresa dentro das UTIs. 100% de enfermeiro presente, e vem pedir que a população nos apoie. A situação está cada vez mais insustentável, porque além de nós vivermos uma incerteza de praticamente todo mês o governo tentar tirar a nossa empresa sem nenhuma justificativa plausível, agora tem esse vírus que chegou e que ninguém conhece. Nós estamos há 4 meses sem receber e nós temos que ficar nos submetendo a ficar postando as coisas na rede social para receber por 1 mês, sendo que temos 4 meses atrasado. Então isso dói muito na gente, chega a ser humilhante como profissional. Os enfermeiros terceirizados do Amazonas estão desde outubro do ano passado sem receber. Até agora não há nenhuma previsão de pagamento. E ontem, brasileiros de vários estados aplaudiram e agradeceram a esses profissionais. Hoje é a vez do Amazonas ir para a janela às 8h30 da noite e aplaudir o trabalho desses guerreiros que se arriscam diariamente, até mesmo sem receber, para salvar o mundo do coronavírus. Aí você filma e compartilha em suas redes sociais com a hashtag Aplausos na Janela. Volto com vocês. Bom, olha, vale ressaltar aí que há 3 meses o governador Wilson Lima prometeu colocar em dia o pagamento desses trabalhadores e mais uma vez não cumpriu com a palavra. E agora, o Estado enfrentando essa pandemia da doença, e esses trabalhadores colocam em risco suas vidas para atender a população, mesmo com salários atrasados. É complicado, Cid. Enquanto o mundo todo rende homenagens aos trabalhadores da saúde, aqui os nossos estão, né, se sentindo humilhados, e a menina diz que dói muito nessa situação. É complicado. As pessoas indo para as janelas aplaudirem esses profissionais, e aqui o Estado não dá prioridade, muito menos cumpre com o mínimo, que é pagar em dia enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, todos os que trabalham nas unidades de saúde. São 6h32 em Manaus. Bom, agora vamos atualizar. Como é que tá o App Mano aí? Pois é, a galera tá frenética aqui no canal da Mix, no Super App Mano. Tem alguns comentários. O Otásio Júnior, ele tá lá em Borba, e ele disse que o vidro de álcool em gel tá custando 35 conto lá. Que 35 reais. Isso mesmo. Isso. Olha só, e o Rodrigo Valente também colocou aqui: caramba, o álcool em gel nessa situação deveria ser doado pelo SUS junto com máscaras. Eu tô tentando comprar álcool em gel. Deveria, 5 dias eu consigo. Olha só, a Isadora comentou aqui também: espero que logo possa ver nos noticiários que já existe a cura para o coronavírus, ou que a pandemia tem dia e hora para acabar. Que Deus nos ilumine e o nosso país e vizinhos fiquem bem.
Muito bem, Luciano, muito bem. 6h33. 18 horas. Bem, o governo federal vem anunciando medidas econômicas para minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus. Parte das ações tomadas é direcionada para a população mais idosa e para a manutenção de empregos. Mas até que ponto essas medidas econômicas são boas para os brasileiros e quais as consequências no futuro? Essa é a pergunta, hein? A repórter Júlia Gomes ouviu um especialista sobre isso e é o que vamos acompanhar a partir de agora. Entre as medidas anunciadas está a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Os beneficiados, por serem pessoas idosas e com algum problema de saúde, formam o grupo mais vulnerável ao Covid-19. As 2 parcelas do benefício são pagas no 2º semestre do ano. Por causa do coronavírus, o governo vai antecipar e pagá-las até maio. Outra antecipação anunciada foi a do abono salarial para o mês de junho. O economista Ailson Rezende diz que a medida parece ser boa para o momento, mas no futuro pode acarretar prejuízo, na opinião dele. O 13º é uma renda extra que o cidadão tem e muitas vezes para quitar dívida no meio do ano, no exercício até julho, agosto, e principalmente a parcela de dezembro, que muitos aposentados recebem isso aí para pagar as despesas do início do ano. A medida momentânea parece boa, mas isso pode levar um prejuízo futuro a algumas pessoas que têm esse planejamento. Para dar capital de giro para as empresas, o governo federal suspendeu por 3 meses o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. No entanto, o economista faz um alerta aos empresários, pois os tributos ficarão acumulados. O ideal seria uma orientação ao pequeno e ao microempresário para que ele faça uma poupança, porque o governo está prorrogando a cobrança, ele não está anistiando. Neste caso, o empresário ele vai ter que pagar. E o problema é se ter que pagar 2, 3 mensalidades que teria que ser quitada anteriormente. O governo federal também planeja pagar um auxílio aos trabalhadores que tiverem a jornada de trabalho reduzida por causa do coronavírus. Essas pessoas vão receber 25% do que teriam direito de receber caso requeressem o seguro-desemprego. Para Ailson Rezende, o governo ainda precisa elaborar medidas para quem trabalha de maneira informal. Toda essa medida, ele só alcança os trabalhadores formais. 40% da nossa força de trabalho é informal. Então, quem trabalha na informalidade, ele não vai ter o benefício do governo. Com a redução do pessoal indo às compras, isso vai acarretar também uma diminuição na renda dos vendedores ambulantes ou quem faz algum trabalho informal. Então, isso é um problema muito sério, porque eles não têm a renda que o governo está disponibilizando para quem tem trabalho formal. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Bom, muito bem, 6h37 em Manaus, mais uma da playlist, hein? Olha só, e Sam Smith considera um sentimento maravilhoso ser chamado pelos pronomes corretos por outras pessoas. A estrela pop se tornou não binária e por conta disso não atende mais às limitações de masculino e feminino. É isso aí. Eu acho legal, sabe o que, Carlão? Antes de qualquer coisa, que o pessoal do App Mano tá participando e curtindo a playlist. Mesmo, né? Diz que a playlist tá tirando a atenção dele de toda essa notícia ruim, né? Isso é bacana. É um momento pra gente dançar e cantar, né? Vamos claro. Lá. Vamos juntos. E olha, em entrevista ao programa The Project, né? Uma emissora australiana, Sam Smith falou sobre a relação que ele tem com as pessoas mais próximas e que se sente muito mais seguro agora, né? Tá completamente visto por todo mundo, tá bacana. E nós vamos ouvir Calvin Harris e Sam Smith com Promises aqui no Digital. Playlist 18 horas. 6h41 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. O melhor mix do Brasil. Calvin Harris e Sam Smith. Promise foi mais uma que você conferiu aqui em 100,7. E Luciano, tem mais uma do Mano aí pra nós? Tem sim. Olha, agora um bom exemplo. A Isadora, ela tá aqui no canal da Mix, no App Mano. Ela disse que na loja que ela trabalha, eles estão dando nas entregas álcool em gel como forma de agradecimento e ajuda a quem precisa. Olha só que legal. Que atitude bacana, uma atitude, né? Vamos imitar, gente. Vamos imitar. Mix.
Carlão, tem mais uma notícia aqui que é bem, vai soar bem no ouvido de muita gente, hein? Silas Malafaia volta atrás e suspende os cultos. Opa! Meio à pandemia do coronavírus. Pois é, depois de apelo aí das autoridades governamentais de São Paulo e do Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, decidiu voltar atrás nessa sexta-feira e suspendeu aí os cultos marcados para o fim de semana e os próximos dias em meio à pandemia do novo coronavírus. As celebrações se concentrariam principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O bom senso prevaleceu, né? Exatamente, acordou. Bom, líder em todas as pesquisas de opinião para a Prefeitura de Manaus, o ex-governador Amazonino Mendes assinou hoje a ficha de filiação ao Podemos. O Amazonino postou um vídeo nas redes sociais dele, né, explicando por que escolheu o Podemos como seu novo partido. Vamos conferir. Fazer política não pode ser apenas disputar eleições. Buscar o poder pelo poder, para mim, fazer a boa política é a oportunidade de se construir uma vida melhor para todos. Por isto, aceitei o convite agora do Podemos e de tantos outros partidos que me convidaram, que me chamaram. Fiz uma análise tranquila e achei o Podemos um partido ajustado, acertado, simples, mas com a cara de um país que sonha, uma cara de um país que quer ter esperança, de um país que quer vencer, quer superar. Disputar ou não eleições acaba sendo um detalhe, principalmente em épocas difíceis como agora. O importante é construir saídas inteligentes e rápidas para todos esses problemas que nós estamos vivendo, que está nos afligindo. Esse é o grande caminho da política nobre, grande, a política que engrandece, a política que te conforta, a política que te justifica, a que te faz olhar para trás e você ficar bem com a vida e dizer: eu fui útil, eu fui digno, eu fui decente, eu fui bem, eu respeitei os jovens, eu cuidei bem dos desamparados, dos velhos, fiz tudo, eu amei o futuro, eu ri com o riso do meu povo, eu chorei com as lágrimas do meu povo. Isso é fazer política. Para os menos avisados, eleição é só detalhe. Saber guerrear, isso é importante. Olha, afiliado dentro do prazo legal, Amazonino pode agora se candidatar à Prefeitura de Manaus, cargo que ele já ocupou por 3 vezes. A experiência e o conhecimento que tem como gestor é um grande diferencial em relação aos outros nomes que pretendem disputar a sucessão do prefeito Arthur Neto. E num momento grave como este, Cid Soares e ouvintes em 100,7, este que estamos vivendo agora é complicado, em que o país está sob regime de calamidade pública, um gestor experiente tem grande vantagem realmente. No momento de crise, historicamente, o eleitor escolhe pessoas capazes para dirigir os seus destinos. E é por isso que nas 2 últimas pesquisas, Amazonino lidera com praticamente o dobro de intenção de votos do segundo colocado. E hoje o governador Wilson Lima anunciou que os alunos da rede estadual da capital e do interior vão assistir às aulas via internet e pela emissora de televisão pública Encontro das Águas. É o projeto Aula em Casa, que vai utilizar tecnologia do aplicativo Mano, o mesmo que a gente usa aqui para transmitir o programa 18 horas. Foi uma decisão acertada do governo nesse momento, em que as aulas em todo o estado estão suspensas por conta da pandemia do coronavírus. Vamos aos detalhes com o repórter Azaf Augusto. O governo do Amazonas lançou hoje o programa Aula em Casa e a SEDUC espera alcançar 180 mil alunos da rede pública estadual de ensino em Manaus, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Iranduba e Careiro da Várzea.
Apesar dessa medida anunciada hoje, não foi dito o que será feito com os outros alunos da rede pública de ensino. O secretário da SEDUC, Luiz Fabian, disse que o programa vai possibilitar a transmissão de aulas em 3 canais da TV aberta e em plataformas online a partir da próxima segunda-feira. Essa é uma medida absolutamente inovadora do estado do Amazonas e que vai servir também de paradigma para outros estados que também necessitem de tecnologia e know-how nessa área. Para os estudantes, será disponibilizada a plataforma de interatividade como o aplicativo Mano, que pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store. Por meio do aplicativo, será possível tirar dúvidas durante a transmissão das aulas. E o governador Wilson Lima destacou que o aplicativo Mano vai ser uma importante ferramenta de interação entre professores e alunos neste período de aulas à distância. A partir do aplicativo Mano, é importante que os alunos e os pais fiquem atentos, porque há interação com os professores que estarão de plantão para tirar as dúvidas que surgirem por parte desses alunos. E aí, para a semana seguinte, nós já estamos preparando aulas ao vivo, em que o professor estará lá em tempo real, dando os esclarecimentos, e aí, mais uma vez, a equipe de profissionais da área de educação vão estar ali no aplicativo Mano, tirando as dúvidas. O secretário da SEDUC, Luiz Fabian, destacou que o uso do centro de mídias com o auxílio do aplicativo Mano será uma medida inovadora que poderá ser usada em outros estados. Vão se utilizar desse mecanismo, dessa tecnologia para engajar os seus alunos e para garantir que eles estejam assistindo. Azaf Augusto para o 18 horas. Esse projeto merece nota 1000. Parabéns pela iniciativa, governador Wilson Lima. Isso vai permitir que 180 mil estudantes possam assistir às aulas utilizando alta tecnologia. Mais uma vez, parabéns, governador. Aqui no nosso programa é assim, quando acerta a gente elogia. Bom, essa tecnologia do Mano, Cid, permite a interação, né, do aplicativo Mano, né? Vale lembrar que é um aplicativo aí que está disponível. Permite a interação entre os alunos e professores e até mesmo debate com a participação de várias pessoas, como se estivessem todos dentro de uma sala de aula. É uma tecnologia revolucionária que já ganhou vários prêmios internacionais, inclusive. O exemplo do governo do Amazonas está copiado por vários outros estados. E até mesmo o governo de São Paulo vai usar a mesma tecnologia utilizada aqui no Amazonas. A gente está aqui com o Emi Lucian, hoje em especial. Ele vai Humano em pessoa. Humano em pessoa. Humano. O que se pode dizer sobre esse aplicativo? Vou contar um segredo do Mano. O Mano, quando ele surgiu, era um aplicativo voltado para a educação. Aí foi quando entrou todo o entretenimento, os canais de rádio, TV, como tem um canal da Mix, como diversos canais de TV. Era o centro de mídia, né? Isso mesmo. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui pra galera. Você baixa o Super App Mano, tá disponível aí para Android e iOS, faz o seu cadastro. Grátis, totalmente grátis. Aí você procura lá a categoria Educação. Tem diversas salas de aula ao vivo com as aulas para você assistir onde você estiver. Um detalhe, Cid. Quem baixar o aplicativo Mano para assistir às aulas do governo do Amazonas não vai usar o pacote de internet. Né? Isso mesmo. Ainda oferecemos um pacote. Grátis. É grátis, tá bom? E além das aulas, me assista também, né? No canal da Mix. Tô lá, tem quiz da Mix e Mano Amizade. Beleza, Emi Lucian. 18 horas. Bom, as dúvidas sobre o novo coronavírus atingem vários aspectos sociais, inclusive no que se referem aí às relações de consumo. A principal delas tem sido em relação às passagens aéreas, porém é preciso ficar atento também a outros direitos em épocas de calamidade. Os detalhes com Júlia Gomes. Em meio à pandemia do Covid-19, situações que envolvem o direito do consumidor são colocadas à prova. Somente neste mês de março, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor já havia atendido 41 solicitações de orientação e 36 reclamações sobre os direitos previstos no Código do Consumidor a respeito de rescisão contratual de serviços em virtude do coronavírus. A principal delas tem sido em relação às passagens aéreas. O Procon Amazonas tem recebido um alto número de denúncias de pessoas que precisaram
cancelaram ou precisarão cancelar passagens para locais afetados pelo vírus. Jalil Frache, diretor-presidente do órgão estadual de defesa do consumidor, fala que a pandemia do novo vírus trouxe uma flexibilização de direitos, onde o custo da crise é distribuído por todos. Os consumidores têm direitos, mas também deveres, como, por exemplo, o ressarcimento das passagens aéreas, isento de penalidades contratuais em formato de crédito a ser utilizado no prazo de 12 meses, a contar da data do voo contratado, aplicando-se essa regra para passagens firmadas a 31 de dezembro de 2020. Caso o consumidor deseje um reembolso imediato, deverá observar as regras contratuais vigentes, de acordo com a medida provisória 925 de 18 de março de 2020. Já em relação a reembolso de ingressos e cancelamento de eventos, deve-se observar a regra do contrato vigente, sendo permitido, excepcionalmente, o desconto de custos administrativos, atendendo à razoabilidade do contrato. Grandes aliados contra o Covid-19, os produtos de higiene como álcool em gel e máscaras vêm sofrendo um aumento abusivo nos preços. E sobre essa situação, o Procon Amazonas emitiu uma nota técnica orientando os lojistas a limitar a quantidade de produtos vendidos por pessoa, como explica Jalil Frache. O Procon Amazonas expediu uma nota técnica 02 de 2020 que autoriza os estabelecimentos que comercializam produtos destinados à prevenção do coronavírus limitar o número de exemplares a serem adquiridos por consumidores, conforme anexo 01 desta portaria, podendo também ser estendido a gêneros alimentícios e demais produtos para a sobrevivência humana. Em se tratando de saúde pública, nós devemos necessariamente nos preocuparmos com a coletividade. O diretor-presidente do Procon Amazonas pede ainda a conscientização dos consumidores no momento da compra de itens relacionados à crise causada pelo vírus. Muito embora os consumidores tenham direitos, nesse momento devemos observar os deveres, como a conscientização em relação à exigência de compra de quantidade superior à razoável utilização por pessoa, observar também a higiene pessoal e termos a consciência social de que o isolamento é uma medida preventiva de combate ao vírus. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, vale lembrar que o Procon Amazonas está com os atendimentos presenciais suspensos por 15 dias, ok? 15 dias. Essa medida é preventiva contra a disseminação do novo coronavírus. Mas os atendimentos estão sendo feitos exclusivamente por telefone, viu, Cid Soares? E pelos canais online do órgão. As conciliações estarão suspensas neste período, mas as fiscalizações vão continuar. Os consumidores podem enviar denúncias e tirar dúvidas pelas redes sociais do Procon Amazonas ou pelo telefone 0800 092 1512 e no site do órgão. 18 horas. Também são 6 horas e 54 minutos e hoje é sexta-feira, dia do comentário do nosso diretor executivo do 18 horas, Sérgio Bartolo. Vivemos no Amazonas os primeiros dias de casos confirmados de coronavírus. Até hoje pela manhã não havia casos de transmissão comunitária, aquela que ninguém sabe de onde veio. Os casos eram de pessoas que chegaram de viagens de outras comunidades, mas não evitaremos de caso de transmissão local. E hoje vi uma cena muito triste. Pessoas nas filas de bancos juntinhas umas às outras, quase coladas. Esse tipo de comportamento, de ficar muito próximo nas filas, é um comportamento comum dos brasileiros. Mas em tempos de pandemia, no caso do coronavírus, é um comportamento mortal. Muita gente parece ainda não ter percebido o tamanho do problema. E, o pior, não percebeu que o melhor a fazer é cumprir as recomendações das autoridades, manter as mãos limpas, não tocar nas outras pessoas e manter o distanciamento social. São essas medidas que todos precisam tomar. Fora isso, é se arriscar a transmitir o coronavírus para milhões de pessoas. E as consequências possíveis não são nada boas. Perda de emprego e renda, aumento da pobreza e, em casos extremos, fome e muitas mortes. Quem quer isso? Ninguém, é claro. Então, todos os cuidados devem ser tomados. Cid, Carlão. Mix. E olha, mais uma nota aqui bem importante. O ministro Mandetta afirma que o país validou e está fornecendo cloroquina para pacientes mais graves de Covid-19. Boa. O que é isso, Paulo? Como é que fica isso? É uma esperança gigantesca aí para os pacientes em estado terminal que precisam de um medicamento para combater o coronavírus. E esse está se mostrando eficiente, né? Várias pesquisas já foram feitas na França, na China, com a utilização desse medicamento, que inicialmente ele trata malária,
e outras doenças. Está sendo ainda avaliado, né? Não, já está sendo. O governo brasileiro validou. Então, como um paciente chega no estado grave, o único medicamento que vai ser utilizado é esse que foi validado hoje pelo Ministério. Eu falo avaliado no mundo. Aqui ele foi validado já. Sim. Perfeito, então. Bom, começando, né, o encerramento, né, nessa sexta-feira, com o Brasil registrando aí 904 casos confirmados de coronavírus. É mais que 4 mortes só hoje, elevando aí o número de mortes pela doença para 11. 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. O sistema de saúde vai entrar em colapso já em abril, segundo admitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O impacto na economia fez a equipe econômica do governo federal refazer aí a projeção de crescimento do PIB brasileiro. Ao invés de crescer 2,5% como era previsto, o governo vai ficar contente se o crescimento for de 0,2%. Mas já há economistas que estão trabalhando a possibilidade real de recessão, que é o crescimento negativo para este ano. 6h57. 18 horas. Bom, vamos encerrar, né, Cid Soares? Começar o encerramento do programa, né, com boas notícias, né, nesse mar aí de fatos ruins e de notícias negativas aí. Por exemplo, a China fechou seu último hospital de coronavírus. Não há casos novos suficientes para mantê-lo em funcionamento. Médicos da Índia tiveram sucesso no tratamento de coronavírus em casal de idosos italianos, usando medicamentos para controle de HIV. Combinação de medicamentos utilizados. Olha só, pesquisadores do Centro Médico Erasmus afirmam ter encontrado um anticorpo contra o coronavírus. Uma avó chinesa de 103 anos se recuperou totalmente do Covid-19 após ser tratada por 6 dias em Wuhan, China. E a Apple reabre todas as 42 lojas lá na China. Cleveland Clinic desenvolveu um teste de Covid-19 que fornece resultados em horas, não em dias. E na Coreia do Sul, o número de novos casos está diminuindo. Cientistas em Israel provavelmente anunciarão ainda este ano o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Portanto, nem tudo são más notícias. Vamos cuidar um dos outros e manter o foco na segurança dos mais vulneráveis. Ficar em casa, curtindo a família, um bom filme, arrumando a cozinha, enfim, fazendo algo de bom e longe da Covid-19. Aos 6h59, Cid Soares, Paulo Castro, Emílio Luciano, estamos aí já nos finalmente, não é isso? Resultado, Emílio Isso Luciano. mesmo, quem ganhou foi a Isadora Gonçalves, Alcimone Azevedo e o Marco Antônio de Almeida. Parabéns, viu, galera? Tem Mano Amizade já já. Isso, e as nossas meninas que estão ausentes, vai aqui um abraço de toda a equipe, melhoras pra vocês. Karime Leão. É isso aí. Nathalie Moraes. Nathalie Moraes. A gente vai direto pro nosso Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos que o número de casos de coronavírus no Amazonas subiu de 3 para 7 em 24 horas. Agora é hora que todos nós devemos tomar consciência total do problema. O ministro da Saúde pediu para que todos tomem as medidas de prevenção. Sair o mínimo de casa, lavar as mãos, manter o distanciamento social. Essas são as medidas que todos devem tomar para si. Não há ainda medicamentos confiáveis, não há vacina. Hoje todos dependemos de todos. Que neste fim de semana possamos pensar bastante sobre isso no conforto de nossas casas. Um bom fim de semana para todos. Agora sim, Cid Soares. Boa noite, até segunda-feira. Eu queria agradecer muito ao Emílio Luciano com a participação dele aqui direto no programa de hoje. Ao Paulo Castro também, que hoje bombou. O negócio foi legal. Obrigado. Todo mundo no cotovelo. Todo mundo no cotovelo. Bom final de semana, a gente volta na segunda a partir das 6 da tarde. Fique bem, fique em 100,7, o melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.